No início dos tempos, tudo que existia eram os deuses antigos e o primeiro ser, que era absurdamente mais poderoso que os outros deuses. O problema é que tanto poder acabou corrompendo ele, que sedento por mais poder, drenou parte dos poderes dos deuses antigos e com isso se tornou o Deus Supremo. Os deuses antigos ficaram pistolaço e travaram uma guerra contra ele. Nessa guerra, a chinela cantou por milhares de anos, até que os deuses antigos tiveram a ideia de criar 6 armas que batizaram de Kamidogu e usando elas, finalmente conseguiram derrotar o primeiro ser. Mas contendo o poder do Deus Supremo, essas armas ficaram tão poderosas que nos lugares onde cada uma foi parar, um mundo foi criado. E quais mundos são esses? A Terra, o Inferno, também conhecido como Submundo, o Mundo da Ordem, o Mundo do Caos, a Exoterra, que também é conhecida como Mundo Externo, e o Paraíso, que no universo do Mortal Kombat também é chamado de Edenia. Cada deus antigo ficou responsável por um dos mundos, mas com o surgimento desses mundos, seres vivos das mais diversas espécies também surgiram e passaram a habitá-los. Shinnok era o deus que ficou responsável pelo Inferno, mas como era um deus ganancioso, começou a achar que o submundo era muito pouco para ele e estava a fim de dominar os outros mundos também. Então ele bolou um plano para dominar os outros mundos e o primeiro mundo que ele escolheu foi a Terra. Mas para dominar a Terra, ele teria que passar pelo Raiden, o deus do trovão, que foi nomeado pelos deuses antigos como o guardião da Terra. A chinela cantava tão pesada entre eles que acabavam destruindo tudo que estava em volta, chegando a praticamente extinguir os seres que habitavam na Terra, que nessa época ainda não era a raça humana, era uma raça chamada Saurians. Essa treta durou centenas de anos, até que o Raiden finalmente descobriu como o Shinnok conseguiu sair do inferno e continuar tão forte. O safado criou um amuleto místico que, além de aumentar os poderes dele fora do inferno, também era capaz de transitar livremente entre os mundos sem chamar a atenção dos outros deuses antigos. Quando o Raiden descobriu isso, foi correndo caguetar a pilantragem pros deuses antigos, que ajudaram ele a pegar o amuleto e, usando ele, o Raiden finalmente conseguiu mandar o Shinnok de volta pro inferno. Por causa dessa invasão do Shinnok tentando dominar a Terra para tornar ela e o submundo uma coisa só, o Raiden pediu pros deuses antigos criarem alguma coisa para impedir que uma parada dessa se repita. Mas como isso quebraria a lei do livre-arbítrio, os deuses antigos quebraram a cabeça até que tiveram a ideia de criar uma lei dizendo que ninguém mais poderia tentar fundir um mundo com outro a menos que vencesse um torneio sagrado chamado Mortal Kombat. Mas a parada não é tão simples assim. É claro que para não deixar o negócio bagunçado, os deuses antigos criaram algumas regras. Quando um mundo desafia outro, o mundo desafiado não pode recusar. Para ganhar o direito de dominar e fundir um mundo com outro, tem que vencer o torneio 10 vezes seguidas contra o mundo que foi desafiado. E o torneio só pode acontecer uma vez a cada 50 anos. Então, ganhando ou perdendo, tem que esperar 50 anos para poder desafiar de novo. Sem contar que para participar desse torneio, o caboclo tem que ter muita coragem ou ser doido de pedra, porque é permitido matar durante as lutas. Eu mesmo passo longe de um troço desse. Por outro lado, o campeão recebe a bênção da juventude divina e não envelhece durante os anos até disputar o próximo torneio. Então, depois dessa reunião com os deuses antigos, o Raiden voltou para a Terra. Em seguida, o Raiden levou o amuleto para uma região montanhosa no Nepal, construiu um templo para guardar ele lá e nomeou 4 guardiões para fazer a segurança da parada. Mas para guardar um amuleto tão poderoso, não poderia ser qualquer guardião. Então os guardiões escolhidos foram os guerreiros que representavam os elementos como água, fogo, terra e vento. Inclusive o guardião do vento é o Fujin, que eu acredito que você já deve conhecer bem, né? Quando Shinnok chegou de volta no submundo, sem um amuleto e muito enfraquecido pela batalha na Terra, deu de cara com Lúcifer, que já era um cara muito forte, e quando o Shinnok foi pra Terra, ele viu a oportunidade, aproveitou esse tempo sem o Shinnok na área e tomou conta do lugar. Derrotado e enfraquecido, o Shinnok não teve como bater de frente com Lúcifer, que tinha se tornado o senhor do submundo, e transformou o lugar no inferno que a gente conhece. O Shinnok estava literalmente no fundo do poço, até que apareceu um cara com mestrado em safadeza e doutorado em pilantragem chamado Quan Chi. Esse careca era um feiticeiro poderoso que criou uma magia que permitia ele transitar pelos mundos sem ser notado pelos deuses antigos. É claro que o Shinnok cresceu os olhos nessa maconha
macumba do Quan Chi e o Careca se ofereceu para ajudar ele a derrotar o Lúcifer e tomar de volta o controle do inferno, contanto que depois ele fosse nomeado como o segundo no comando. O Shinnok aceitou o trato e, sem perder tempo, os dois aproveitaram que a galera de lá estava revoltada com Lúcifer pelo que ele fez com o lugar, recrutaram eles, montaram um exército enorme e travaram uma guerra que durou séculos contra o Lúcifer. O problema é que essa guerra piorou ainda mais o inferno, e quando finalmente eles venceram Lúcifer, perceberam que não tinha mais nada para governar ali. O inferno tinha se tornado um lugar só de dor, sofrimento e almas vagando, e sem o amuleto não tinha nada que o Shinnok pudesse fazer. Então o Quan Chi disse que ia usar a macumba dele para ir para a Terra e recuperar o amuleto. Mas como que o Careca vai fazer para recuperar esse amuleto se ele não sabe nem aonde está escondido? Quer saber a resposta dessa pergunta?